Você já parou para pensar que por trás de uma história milenária existe sempre uma estratégia divina? E essa estratégia divina faz com que essa história passe os limites do tempo e a compreensão humana? E essa é justamente a história do povo de Israel. Um povo que foi escolhido por Deus para desempenhar um papel extraordinário no palco mundial entre todas as outras nações. Mas a história desse povo ela acaba sendo marcada tanto por triunfos espirituais quanto por desvios que aconteceram que foram lamentáveis. Mas e se eu te disser que essa história toda não é apenas uma história, um relato do passado, mas ela é na verdade uma história viva para mim e para você nos dias de hoje? No coração de Deus sempre esteve um desejo muito profundo. Qual que era esse desejo? O desejo de Deus era se revelar a todas as outras nações através de um relacionamento íntimo e amoroso com o seu povo. E Israel, eles tinham sido escolhidos por Deus para ser essa vitrine divina. E eles tinham uma única missão nessa terra. A missão deles era manifestar a grandeza de Deus. Mas eles não foram chamados para fazer isso através de palavras eloquentes, ou até mesmo de sermões poderosos em todos os lugares. Eles foram chamados para fazer isso através de uma vida de santidade incontestável. Uma vida que por si só serviria de exemplo, de testemunho para todo o mundo sobre quem é o verdadeiro Deus. Mas, por fim, essa história nos mostra um panorama completamente diferente. Israel acaba sendo seduzido, comprometido, e eles acabam se desviando do caminho que Deus havia traçado para eles. Israel acaba chegando numa situação tão lamentável que a conduta daquele povo, o jeito que eles agiam, acabou sendo muitas vezes pior do que o povo que vivia ao redor dele, do que aquelas outras nações que não serviam a Deus. Parecia até que o plano perfeito de Deus havia encontrado ali um beco sem saída. Não havia mais solução, porque o povo que ele havia escolhido tinha virado as costas para ele. Mas será que os planos de Deus podem ser realmente frustrados? Será que os propósitos de Deus poderiam ser assim tão facilmente anulados? Muito longe disso. Em meio a esse caos todo que o povo estava vivendo, em meio a essa infidelidade, a voz dos profetas ressoavam com uma promessa indestrutível. Qual era essa promessa? A promessa de Deus de preservar o remanescente fiel. E através desse remanescente, Deus traria o Messias, a esperança de redenção, não apenas para os israelitas, mas também para toda a humanidade. Então o plano de Deus ele estava muito longe de ser fracassado. Na verdade, ele estava apenas ganhando forma naquele momento. Mas a pergunta que eu tenho para você nesse dia é: qual é o nosso papel nisso tudo hoje? E eu te respondo com muita serenidade. Assim como Israel foi chamado para ser luz entre as nações, hoje eu e você, a Igreja de Cristo, nós somos convocados para ser um farol de santidade nesse mundo que está tão escurecido pelo pecado. Nós somos herdeiros dessa missão divina. E nós somos encarregados de viver e proclamar a verdade do Evangelho. A história de Israel, com seus altos e baixos, ela acaba servindo como espelho para mim e para você. Porque ela nos lembra da soberania de Deus, que continua guiando o seu povo até os dias de hoje. Desde os primórdios, nós vemos Deus se conectando com o seu povo, Deus falando com o seu povo, se relacionando com o seu povo. No Antigo Testamento, nós vemos isso através das leis, nós vemos isso através dos sacerdotes, dos juízes e dos profetas. E hoje ele se manifesta por meio de Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja, que é a cabeça dos apóstolos e de cada discípulo que escolhe viver uma vida de santidade ao Senhor. Muitas vezes nós não temos a real dimensão de tudo aquilo que nós estamos fazendo e daquilo que nós pertencemos. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. E nós fazemos parte de uma fé que atravessa gerações e séculos. Milhares de homens e mulheres que são testemunhas daquilo que Deus tem feito através dos séculos. Então essa é a consciência que nós precisamos adquirir quando nós estudamos os livros históricos. Qual que é essa consciência? A consciência que o plano de Deus não era apenas uma missão para Israel, mas essa missão ela se estende para mim e para a sua vida hoje. Nós somos testemunhas vivas do poder de Deus, do poder redentor do nosso Deus. Nós recebemos uma convocação do alto e nosso chamado, ele é sagrado. Nós não estamos aqui para adquirir um belo imóvel,
nós não estamos aqui para conseguir um belo diploma, nós não estamos aqui para abrir uma grande empresa, embora tudo isso seja muito bom. Mas nós precisamos ter a consciência que nós estamos aqui para promover a verdadeira palavra de Deus. Nós estamos aqui principalmente para sermos sal e luz nessa terra, nesse mundo tão perdido. Talvez a luz que está faltando na sua escola é você que precisa levar. Talvez a luz que está faltando dentro do seu trabalho, da sua faculdade, dentro da sua casa, é você que é responsável de ser luz de Deus em todos esses lugares. Essa é a sua função, esse é o seu chamado, e todas as outras coisas são periféricas quando comparada com o chamado que nós recebemos do nosso Deus. Nós devemos buscar o reino de Deus e a justiça de Deus. Nós devemos ser separados, nós precisamos ser sal da terra, nós precisamos ser a luz desse mundo. Então a história de Israel, ela não é apenas um relato do passado, mas ela é um convite para mim e para você nos dias de hoje. Um convite para mim e para você, para nós entrarmos nessa corrente de fé, para que nós possamos fazer a diferença nesse mundo, para que nós possamos iluminar o caminho com a luz do Evangelho. E que a nossa jornada ela seja marcada não apenas por palavras eloquentes, mas que ela seja marcada por ações que testemunhem a grandeza e o poder do nosso Deus. E essa, meu amigo e minha amiga, é uma oportunidade extraordinária de nós podermos fazer algo que é muito maior do que nós mesmos. Se você quiser saber um pouco mais sobre os livros históricos, eu gostaria que você clicasse aqui no vídeo que está aparecendo na tela.